Nesse vídeo vamos dar continuidade à prova da segunda fase da 13ª Olimpíada Brasileira de Biologia, questões 51 a 100. Na questão 51, nós temos aqui uma ilustração com duas estruturas aqui que representam um momento prévio à fecundação de um importante grupo de plantas. Nas figuras nós temos aqui gametófitos femininos de gimnospermas, né? Nós temos aqui diversas estruturas, né? Ou esferas dentro de arquegônios, né? Nós temos aqui na B formação do tubo polínico, né? O grão de pólen, né? Turbo polínico, os núcleos espermáticos chegando nas zoosferas e eventualmente havendo a fecundação. Tudo isso aqui está dentro, né, do estudo da reprodução das gimnospermas. E eu acredito que aqui a dificuldade inicial que o participante teria seria de reconhecer que isso aqui é uma estrutura de gimnosperma e não de angiosperma, né? Aí a pessoa tem que ver lá os detalhes das estruturas das angiospermas, né? O saco embrionário, as células que tem, né? As antípodas, as sinérgides, né? Enfim, para conseguir diferenciar uma estrutura da outra. O comando da questão é o seguinte: de acordo com as imagens, seria incorreto afirmar que, como a gente falou que aquilo ali é de gimnospermas, né? A gente não pode falar de dupla fecundação. Então a letra E estaria errada, ela fala de dupla fecundação, relacionando isso às estruturas de gimnospermas. Portanto, incorreta. Qualquer livro de ensino básico você tem ali um capítulo sobre gimnospermas, né? Enfim. E aí a pessoa pega esse capítulo sobre gimnospermas e estuda, né, a estrutura das plantas. Lembrar que as gimnospermas têm sementes, mas não desenvolvem flores e frutos, certo? Portanto, elas têm sementes, vai haver ali polinização, vai ter formação de grão de pólen, fecundação do pólen, né, na osfera, né, levando ali a formação do embrião na semente. Esse embrião vai estar dentro de uma semente que vai estar revestida por uma casca, mas não por um ovário, portanto não vai ter fruto. Aqui, por exemplo, formação do grão de pólen, né, enfim. E aqui, ó, o evento aqui da polinização, né, da fertilização propriamente dito, aquela estruturazinha que a gente viu lá, né, duas zoosferas. A pessoa vai treinando o olho para ver essas estruturas, enfim, estudando, né, o tema em livros didáticos. E aqui agora cuidado, porque agora eu tô mostrando sobre angiospermas, só pra enfatizar aqui a coisa da dupla fecundação, né? E pra mostrar aqui, né, os esqueminhas, como é que o saco embrionário das angiospermas, né, vai ter ali aquelas células, né, que a gente estuda sempre, as sinérgides, as antípodas, os núcleos polares ali no meio, pra formar o endosperma triploide, né, em junção com o núcleo espermático. Enfim, treinar o olho estudando isso aí em livro didático é fundamental. E lembrar que em angiospermas, né, as sementes vão estar dentro de um ovário que vai ser o que eventualmente vai ser o fruto, né? As questões 52 e 53 vão falar sobre isoenzimas. A 52 vai ter um aspecto mais assim de conceituação do que é uma isoenzima, né? Proteínas que diferem na sequência de aminoácidos, reagem com o mesmo substrato e catalisam a mesma reação química. Porém, apresentam diferentes parâmetros cinéticos com o valor de Km. Então, assim, elas diferem em sequência de aminoácido, em outras propriedades, né, como por exemplo o Km, mas reagem com o mesmo substrato e catalisam reação igual, né? A 53 ela já traz uma abordagem mais prática. Ela traz aqui um gráfico com duas isoenzimas, né? A exoquinase e a glicoquinase. A exoquinase é a exoquinase que vai estar lá no músculo, a glicoquinase é uma exoquinase que vai estar no fígado. E aqui é o seguinte, velocidade de reação dela em relação à concentração de glicose. Então repara que conforme a concentração de glicose aumenta, cada enzima vai responder de uma forma, né? A exoquinase, ela tem aqui uma resposta mais rápida, ela tem uma afinidade maior, né? E ela satura mais rápido do que a glicoquinase. Bom, dito isso, a alternativa correta, a glicoquinase apresenta maior Km, que é a exoquinase, restringindo a captação de glicose pelo fígado quando em glicemia baixa. Vamos dar uma olhadinha lá no Leninger agora, um pouquinho mais de detalhe. Capítulo 15 do Leninger, Princípios de Regulação Metabólica. Aqui vai ter um tópico aqui que ele vai falar especificamente sobre a exoquinase, né, no músculo e no fígado, que reagem de forma diferente ao mesmo substrato, glicose 6-fosfato. Isoenzimas são proteínas diferentes que catalisam a mesma reação. Tem esse quadro aqui com algumas informações a mais, quem quiser pausar para dar uma lida. Eu acho um pouco específico demais aqui, mas, enfim, às vezes alguém tem interesse, né? E aqui é aquele gráfico que a gente viu, né, da exoquinase e da exoquinase 4, que é a glucoquinase, né? Em resposta ali à concentração de glicose, repara, e aqui ele vai comentar nessa seção aqui especificamente sobre isso. Ó, a atividade dessas duas isoenzimas refletem, né, o papel que cada um desses órgãos, os músculos e o fígado, vai ter no metabolismo ali da glicose. Sobre a questão do KM, recomendo a leitura desse parágrafo, que é curtinho, né? Só porque ele fala ali a relação da saturação, que a glicoquinase, a exoquinase vai saturar antes, né, no músculo, e enfim, se em estados de hipoglicemia e hiperglicemia vai ter uma relação disso no músculo e no fígado. Ou seja, quando os músculos já não estão mais dando conta de processar a glicose, né, o fígado ainda tem ali espaço de sobra, atividade de sobra da exoquinase, da glicoquinase, né, para poder fazer a formação ali do glicogênio. A questão 54 fala de adaptação, né, evolução aqui. Essa espécie aqui de trevo, ela é uma planta cianetogênica, ou seja, ela produz cianeto, e isso para ela em áreas, né, em regiões onde de temperatura mais amena, onde ela sofre muita herbivoria, essa produção de cianeto é maior, eles observam, né, que é maior, que é uma forma dela se proteger, né? Ela se tornar impalatável para alguns consumidores ali que poderiam estar comendo ela. Enquanto que em áreas mais frias, onde ela sofre menos herbivoria, ela tende a produzir menos cianeto. E regiões muito gélidas, a produção de cianeto, qualquer que seja a quantidade, se torna ali um grande desafio, um grande prejuízo para ela, porque
rola o congelamento da folha, né, e o cianeto se espalha pelo tecido, tendo ali então prejuízos para ela. Resumindo, ela controla a quantidade de cianeto que ela produz, né, nessa espécie, em relação ali às condições do meio, e ao que está tendo de pressão do meio, né? Então, onde ela sofre mais herbivoria e tem temperaturas mais amenas, ela produz mais cianeto, né? Em regiões mais frias, onde ela sofre menos herbivoria, ela vai produzir menos cianeto, porque para ela se torna um prejuízo. Isso é um exemplo de clina, que é um conceito que não é tão popular, né, na ecologia quanto essa questão faz parecer, mas é um conceito que existe, mas tem a ver com esse gradiente, então, de adaptação, né, de uma espécie em relação às condições ali ambientais. O texto que eles tiraram lá, aquela questão é esse aqui, né? A rápida evolução de uma cianogênese adaptativa, né? E ele coloca aqui o termo clina, né? Eu tô mostrando só pra mostrar o termo aqui no título, né? Clina. Numa espécie de trevo ali introduzida na América do Norte. Só pra mostrar que o termo tá aqui, né? Enfim, claro, quem quiser dar uma lida no texto, vai estar o link na descrição aí. Questão 55 vai falar sobre a Arabidopsis thaliana, que é uma plantinha, que é um organismo modelo nos estudos ali de genômica, né? E, enfim, ela tem um genoma ali compacto e tudo mais, vai dar algumas informações aqui. Seu proteoma, que é a parte do genoma que efetivamente está relacionada ali diretamente com a produção de proteínas, né? Contém muitos genes específicos e, enfim, ok. Assinale a alternativa é incorreta, aqui o gabarito da letra C. Para a síntese proteica, 15% dos genes presentes no genoma de Thaliana apresentam homólogos aos humanos. Eu não sei dizer se isso aqui está certo ou errado, não vou nem entrar nessa discussão, porque para mim o que está errado aqui nessa alternativa é quando eles dizem que esses genes estão contidos exclusivamente no núcleo. E tem que ter claramente aqui genoma extranuclear, né? Genoma mitocondrial, por exemplo. Não dá para acreditar que eles não vão considerar genoma mitocondrial nessas análises, então eu acho que essa parte aqui especificamente está errada. Talvez o resto também esteja, mas eu não vou nem entrar nessa discussão porque é algo muito, sabe, muito denso e, enfim, não vale a pena aqui ficar discutindo isso. Vou só aproveitar para mostrar aqui no Albert, no capítulo 1, né, uma tabelinha aqui com organismos modelo e seus genomas. Repara que tem Escherichia coli, né, Saccharomyces cerevisiae, enfim. Tem aqui a Arabidopsis thaliana, né? E repara aqui, o genoma dela, bem menor que o genoma humano, mas a quantidade de proteínas que ela produz, né, a partir desse genoma, o proteoma dela, não é tão menor que o nosso, não. Então, assim, tamanho de genoma não tem nada a ver com função, né, com produção de proteínas, né? Só para mostrar essa relação aqui. E também para mostrar a questão dos organismos modelo, que também é um tema bem interessante de se estudar. A questão 56 era de completar aqui esse parágrafo e a gente vai completar ele com a letra E. Ele vai ficar assim: gliciosomos são organelas citoplasmáticas, né, semelhantes a peroxissomos. Alguns autores, inclusive, chamam tudo isso de peroxissomos, mas os glioxissomos têm algumas peculiaridades ali, a gente vai ver isso rapidinho. Ok, acumuladores de gordura existem em sementes, né? Então aqui seria, leiam aí o parágrafo e vejam que a ideia certinha é essa. Vamos dar uma olhadinha em glioxissomos e peroxissomos. Então, resumindo aqui, elas são organelas semelhantes a peroxissomos que estão presentes em sementes. Gravem isso. Apesar de toda a glória, anatomia vegetal, peroxissomos e glioxissomos, alguns autores vão chamar de microcorpos, então assim, se vocês verem esse termo aqui, tá falando disso, né? Peroxissomos e glioxissomos. Brevemente aqui, assim, algumas coisas gerais sobre eles. Peroxissomos estão nas folhas, né, e tem papel importante no metabolismo das plantas, atuando na fotorrespiração. Só, né, uma passada de leve assim. Glioxissomos são encontrados nas sementes oleaginosas, como a gente viu na questão, né? E estão envolvidas ali no processo ali de beta-oxidação de ácidos graxos, né? Então, assim, só para, né, mostrar um pouquinho das peculiaridades dos glioxissomos, que por alguns autores são peroxissomos adaptados, especializados. Questões 57 e 58, textinho aqui sobre Carvuse e os domínios da vida, né? Arqueia, bactéria e eucária. A questão 57 pergunta que são exemplos de organismos, respectivamente, desses três domínios, arqueia, bactéria e eucária. Eles deram gabarito letra D, bactérias metanogênicas e halófitas, aqui se referindo ao domínio arqueia. Achei estranho chamar de bactéria, né? Porque bactéria é bactéria, arqueia é arqueia, achei isso aqui errado. Mas de certa forma eu entendo, né? Como é que você se refere a uma arqueia, né? É difícil, né? Arqueia é arqueia, né? Eles colocaram aqui porque ele tem uma similaridade com bactérias, né? Então, assim, ok. Função metanogênica, né? Halófitas. Bom, bactérias gram-negativas e cianobactérias seriam então as bactérias, né? E protistas e fungo estariam aqui no eucária. E 58, com relação aos RNAs ribossômicos, seria correto afirmar que eles são os mais abundantes produzidos pela célula, passam para o citoplasma após o acúmulo no nucleolo, têm papel decisivo na síntese proteica, né? Porque vão formar os ribossomos, não é isso? Capítulo 6 do Albert, só para mostrar aqui uma tabelinha com tipos de RNA, né? Os principais tipos de RNA, porque a gente sempre fala, né? RNA isso, RNA aquilo. É interessante a pessoa ter essa tabelinha aqui, né? Para já ter tido contato, né? Nem que seja ocular, com esses tipos de RNA. Então temos aqui RNA mensageiro, né? O mais comum, mais popular de todos. O RNA ribossômico, que a gente acabou de ver, né? Os RNAs transportadores. Agora, tem outros aqui que são menos conhecidos, né? Os RNAs nucleares de tamanho pequeno, né? Então SN e RNA, que vão estar envolvidos ali em processos nucleares, né? Splicing de RNA ainda em etapa ali de processamento, né? SNORNA, agora nucleolares, também vão estar envolvidos ali com processos, né? Relacionados ao RNA ribossomal. MicroRNAs, expressão gênica. Aqui tem o pequenos RNAs de interferência, que também estão envolvidos ali em regulação de maneira geral.
Essas aqui que eu nunca ouvi falar também, RNA de Peewee, não tenho a menor ideia do que é. E aqueles que a gente viu numa prova anterior aí, né, os longos, né, não codificadores, RNAs longos não codificadores, que tem também função ali de regulação, suporte estrutural, enfim, é importante dar uma olhada nisso aqui, né. E aqui, brevemente, a importância do nucleolo, né, como uma fábrica produtora de ribossomos, porque é no nucleolo que vai ter aqui, né, o RNA ribossomal, certo? Aqui que o RNA, o DNA, né, a informação genética vai estar na forma de RNA, que vai ser transformado em RNA ribossomal, que vai para o citoplasma para formar os ribossomos. Deixa eu falar direito porque eu falei tudo atropelado. Nessa região aqui do núcleo, a cromatina vai estar aqui de uma forma, ela vai ser transcrita em RNA ribossomal, nessa região do nucleolo, e esse RNA ribossomal, uma vez transcrito, vai, né, para fazer ali, no citoplasma, as subunidades do ribossomo. Leiam, né, sobre isso. O RNA ribossomal, ele não passa por tradução, né, ele não vira proteína, ele atua na forma de RNA ribossomal mesmo. Mas claro que o ribossomo vai ter ali proteínas associadas, então é um conjunto do esqueleto do RNA ribossomal com proteínas associadas. 59. Dominância incompleta e epistasia são dois termos importantes em genética. A dominância incompleta descreve a interação de dois alelos de um mesmo gene. A epistasia descreve a interação de dois genes e seus respectivos alelos. Vamos dar uma olhadinha breve nisso aqui? Então, na dominância incompleta, nós temos aqui um gene que codifica, por exemplo, cor da flor. O alelo R, cor vermelha, né? Alelo R, cor branca. Quando tá o R junto com o R, vai dar rosa. Por quê? Porque não existe dominância completa, existe dominância incompleta e o fenótipo vai ser um fenótipo intermediário. Em casos onde você tem ali, não tem o fenótipo intermediário, mas também não tem relação de dominância completa, pode surgir ali a codominância, onde os dois alelos se expressam de forma integral, né? Em determinada linhagem de células. Então você tem, por exemplo, flores, por exemplo, né, de duas cores, né? Caso de codominância. E a epistasia é essa coisa aqui que a gente estuda geralmente com pelo de animais, né? Por exemplo, o pelo do labrador. Você tem aqui o gene A determinando cor do pelo e o gene B determinando se vai ter ou não pigmentação no pelo. Então, se você for heterozigoto ou homozigoto, né, pro B, a cor do seu pelo vai depender do seu genótipo em A. Então, se você for, por exemplo, se você tiver um alelo azão, você vai ser preto. Se você não tiver alelo azão, você vai ser marrom. Mas se você for um homozigoto recessivo pro B, não importa se você tem azão ou azinho, vai ser dourado, porque o Bzinho, o homozigoto recessivo, né, pro B, ali o gene epistático, né, não vai deixar de ter pigmentação no pelo, vai sair o fenótipo dourado, né, o pelo dourado. Isso é epistasia, então, é um gene interferindo, né, influenciando num fenótipo através da interferência ali na expressão de outro gene. Questão 60 vai falar sobre sífilis. É uma doença sexualmente transmissível, né? Tem ali também um risco de transmissão da gestante para o bebê. Bom, o agente etiológico da sífilis e dois fatores responsáveis por tornar essa doença uma epidemia são o agente etiológico é uma bactéria, né? Treponema. E, enfim, possíveis fatores ali epidêmicos, seleção de micro-organismos resistentes pela ação contínua de antibióticos e a não utilização de preservativos nas relações sexuais, uma vez que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então, assim, a letra A resume bem ali o que foi proposto pela questão. Questão 61 vai trazer aqui os triglicerídeos, né? Importante reserva energética do nosso organismo. Tem aqui um quadrinho, né, com um esqueminha, destino do glicerol. Repara aqui com uma molécula de glicerol, que tem 3 carbonos. Vai sofrer aqui uma série de processamentos por diversas enzimas, né? Quinase, desidrogenase. E sempre vai rolar alguma coisa aqui. Por exemplo, a quinase consome ATP para transformar glicerol em glicerol fosfato. Ele vai fosforilar, né, o glicerol. E, enfim, uma série de coisas vão acontecer depois e tudo isso aí vai ter um saldo energético. Então, por exemplo, você vai consumir um ATP na reação da quinase, mas vai produzir 3 ATP na ação da desidrogenase por causa desses NADs aqui, né? Enfim, 5 ATP na glicólise, 3 ATP na oxidase pirúvica aqui, 12 ATP com acetil-CoA, né? Com a oxidação do acetil-CoA. Lá no final temos ciclo de Krebs, né? Cadeia respiratória, enfim. E tem um saldo total aqui de 22 ATP por molécula de glicerol. E ela vai pedir a alternativa incorreta, o que não está certo lá embaixo. A letra B vai dizer que a degradação completa do glicerol ocorre nos hepatócitos e resulta em maior quantidade de energia liberada em comparação à degradação completa da glicose. E aqui um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: degradação completa do glicerol e da glicose. Repara que o glicerol é uma molécula de 3 carbonos, né? A glicose tem 6. Então, assim, tudo que acontece na glicose, no glicerol, na glicose vai acontecer em dobro, porque lá tem 6 carbonos, aqui tem 3. Repara que um dos intermediários aqui do destino do glicerol é fosfodihidroxiacetona, certo? Dihidroxiacetona fosfato, que é um intermediário da glicólise. Então eu estou aqui no Lehninger com a via da glicólise. Começamos aqui com a glicose, né? 6 carbonos, né? Uma série de processamentos aqui e tudo mais, várias enzimas. Mas repara que aqui em algum momento, olha só, a aldolase vai transformar a frutose, um 6-bisfosfato, em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato. Lembra dela? Tava lá na prova, né? Então, assim, em algum momento essa dihidroxiacetona fosfato vai ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato também, pela triose fosfato isomerase. Ou seja, de uma glicose nós temos 2 gliceraldeídos 3-fosfatos, certo? E lá,
do glicerol, a gente só ia ter 1. Essa via toda aqui da glicólise, que para a glicose vai estar acontecendo em dose dupla, pro glicerol em apenas... Aqui vai formar 2 piruvatos, né? Para lá vai formar só 1. Ou seja, o que quer que aconteça aqui depois do piruvato, para a glicose ia estar acontecendo em dose dupla, para o glicerol em dose única. Questão 62, aquele esqueminha básico, né, do DNA, saber quantas bases vai ter, né? Tem 56% nesse DNA de guaninas e citosinas, né? E o resto, como é que a gente faz para calcular isso? Tá aqui, ó, todo o meu DNA menos 56% vai dar quanto? 44%. Então 44% é de adeninas e timinas. Se eu pegar 56 e dividir por 2, eu vou saber exatamente quantas guaninas e quantas citosinas eu tenho. 28% de cada uma. E de adeninas e timinas, eu pego 44 e divido por 2, eu vou ter 22% de adeninas e 22% de timinas. É assim que eu descubro isso. Portanto, letra E, 28, 22, 22. Questão 63 aqui envolve uma questão de anatomia aqui do sistema porta-hepático e também uma questão de fisiologia e bioquímica, né? Ó, em cães alimentados, a concentração de glicose no sangue da veia porta, que chega no fígado, né? Que traz nutrientes absorvidos para o fígado, era muito maior do que nas veias hepáticas. No jejum, no entanto, a coisa se inverteu. Havia maior quantidade de glicose nas veias hepáticas, que estão saindo do fígado, né? Que está sendo mandado do fígado para o resto do corpo. O que aconteceu aqui? No jejum, houve aumento da atividade de glicogenólise, quebra de glicogênio hepática, porque está em jejum, né? Estimulado pelo glucagon no fígado, levando ao aumento da glicemia nas veias hepáticas, que é onde o canal que vai ser distribuído, né? Aquela glicose que está sendo produzida pela glicogenólise, na verdade pela... Isso, exatamente. E vai ser então distribuída para o corpo para poder suprir ali os tecidos. A questão que eu falei que envolve anatomia é isso aqui, né? É o sistema de veias, né? Tudo que é absorvido nos intestinos é mandado para o fígado pela veia porta hepática, e tudo que é processado no fígado para mandar para o corpo tem que passar pelas veias hepáticas e para então ser distribuído para o corpo vai passar pelo coração, né? Enfim, essa anatomia aqui, isso aqui é importante. Questão 64 é uma questão meio estranha, vai falar um pouco aqui sobre, enfim, obtenção de oxigênio, né? Mergulhos profundos, adaptações para conseguir ficar mais tempo, né, submerso na água. Alguns animais, né, que vivem de mergulhos profundos têm adaptações específicas para isso. Bom, em relação a isso, assinale a alternativa que apresenta um método desse enfim, aumentar o tempo de mergulho, né, não factível por animais terrestres. Então, animais terrestres podem aumentar o volume sanguíneo? Sim, né? Daria para diminuir a taxa metabólica? Sim. Existem casos de respiração pela cloaca? Existem, né? Eu sei disso aqui muito associado com tartarugas, que não são bem animais terrestres, né? São animais aquáticos, mas ok, vamos deixar passar aqui. Agora, a captura de oxigênio dissolvido na água, aqui é que começa a polêmica. Porque, por exemplo, tem aves e até répteis que fazem respiração pela cloaca, né? Às vezes em situação de mergulho ali. Eu mesmo, assim, não tenho muita informação sobre isso aqui. Li superficialmente. Mas essa respiração cloacal embaixo d'água não estaria, de certa forma, tirando oxigênio dissolvido na água? Sabe? É uma pergunta que eu deixo no ar aí para quem quiser se aprofundar nisso aqui. Acho que é um tema interessante para atacar, né? Para se aprofundar um pouco nisso. Achei a questão um pouco estranha, honestamente. Aqui, obviamente, eles estão falando de capturar oxigênio dissolvido na água, né? Como os peixes fazem, né? Pelas brânquias, né? Mas ficou uma coisa meio estranha, não sei. Respiração cutânea você tem que ter a pele bem fininha, como os anfíbios têm, né? Enfim. E, de novo, eu tô pensando aqui em animais em mergulho, né? Embaixo d'água. Esses tipos de respirações não estariam retirando oxigênio dissolvido da água? Não entendi isso aqui, achei estranha a questão. Enfim. Aqui na 65, a estrutura do cloroplasto, né? Temos aqui os tilacoides apontado aqui, né? O X está apontando para os tilacoides e aqui o que sobrou é o estroma. Isso aqui é super simplificado, né? E o que não está acontecendo nos tilacoides, né? Temos ali, então, não temos acontecendo lá redução do dióxido de carbono pelo NADPH, produção de matéria orgânica, porque isso aqui é o ciclo das pentoses, né? É a fase escura da fotossíntese que vai estar acontecendo no estroma. Todo o resto, a parte bioquímica, né? Enfim, eletrônica, fotólise da água, todas essas coisas, redução de NADP, tudo isso aqui vai estar acontecendo nos tilacoides mesmo. Eu gosto muito dessa imagem aqui dos cloroplastos, né? Porque ela é bem didática, né? A fase clara da fotossíntese acontecendo aqui nos tilacoides, né? E a fase escura, o ciclo de Calvin, né? Acontecendo ali no restante, né? No espaço ali, no estroma. A questão 66 vai falar sobre PCR, reação de cadeia de polimerase, e ela quer saber ali, com relação a essa técnica, podemos afirmar que, gabarito letra D, quanto menor a concentração de primers, melhor a capacidade de amplificação, e aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, menor concentração de primers dentro de uma faixa, você tem que ter um mínimo de primers, né, para você poder ter a reação. Você não pode ter abaixo desse mínimo, porque senão você não tem, né, a reação que você quer de amplificação. Também não pode ter muito primer, porque senão acontecem ruídos ali, né? Na amplificação, acontecem erros. Então, assim, dentro de uma faixa, você tem que ter, quanto menos, melhor. Né? Evitar ter muito, porque pode ter ruídos. Então, aqui um exemplozinho rápido, né? Setup de PCR, componentes críticos para se levar em consideração, né? Vou tentar pegar aqui a parte da faixa. Aqui, ó, no setup da PCR, adição de primers num range, né? Num espaço ali, numa faixa de 0,1 a 1 micromolar.
Em alguns casos, de 0,3 a 1 micromolar, mas repara que tem que ter uma faixa, né? Você não pode ter menos que isso. Menos que isso dá problema, mais que isso também dá problema. Como eles colocaram aqui no final, né? Questão 67, temos aqui uma célula apresentadora de antígenos apresentando um antígeno para um linfócito T. Com relação a isso, nós podemos dizer que... Bom, todas as alternativas aqui, A, B, C, D, tinham alguma pegadinha ali. Aí diz o seguinte: linfócitos TCD4, ao entrarem em contato com antígenos específicos, liberam citocinas que regularão a produção de anticorpos através da sinalização para o linfócito B, porque quem faz os anticorpos é o linfócito B. O Abas de Imunologia vai ter vários capítulos aqui especificamente sobre linfócitos, né? Então, assim, ativação de linfócitos T. O 10, diferenciação e função das células T, CD4, isso aqui é super importante. Aqui no capítulo 12, ativação da célula B e produção de anticorpos também vai falar um pouquinho sobre os T auxiliares, né? Aqui no capítulo 10, brevemente, ó, o primeiro parágrafo logo. Funções, né, do TCD4, recrutar, ativar fagócitos, outros leucócitos, destrói micro-organismos, ajudam os linfócitos B a produzir anticorpos, né? Enfim, vale a pena pegar o livro e dar uma aprofundada nisso aqui. A questão 68 vai falar sobre hematocarese, que é a destruição, né? A eliminação ali de elementos do sangue, as hemácias, enfim, outros elementos. Com relação à hematocarese, estaria incorreto afirmar que... Repara que a D fala o seguinte, ó, a síntese da hemoglobina ocorre com a incorporação do ferro e as hemácias tornam-se nucleadas. Síntese de hemoglobina está dentro da hematopoiese, né? Que é a produção, a construção dos elementos ali, por exemplo, das hemácias, né? Que vai ter a hemoglobina. Então isso aqui está dentro da hematopoiese, não da hematocarese. Portanto, isso aqui ficou dissuando, né? Do tema da questão, portanto, está incorreto. Na questão 69, nós temos aqui um gráfico com 3 curvas de dissociação de proteínas em relação à pressão de gás e oxigênio. Isso aqui é hemoglobina, tá? E, enfim, essas 3 curvas aqui, então, apontam, né, diferenças ali nessa resposta a aumento do oxigênio. Repara que a curva 1 saturou muito mais rápido do que a 3, por exemplo, né? Então a 1 tem uma afinidade maior. Alguma coisa que está levando ela a ter uma afinidade maior. E com relação ao gráfico, então, podemos dizer que, letra C, os valores de pH de 7,6 e 7,2 do sangue humano poderiam corresponder respectivamente às curvas 1 e 3. Isso aqui é uma coisa super específica, né? A pessoa teria que ter estudado ali a relação da saturação da hemoglobina, né? Vou mostrar aqui o gráfico original. Peguei aqui na internet mesmo, no manual SD, ó. Curva de dissociação da oxihemoglobina, repara aqui, ó. A curva de cima, pH 7,6, curva de baixo, pH 7,2, né? Então, assim, estudar essa coisa aqui da dissociação da hemoglobina. Sistema tampão sanguíneo é um tema importante, né? Para se estudar a relação ali do pH, como que o pH está influenciando, né? Na saturação da hemoglobina. Isso aqui é um tema da fisiologia bem complexo. Lembrando que a afinidade maior ou menor da hemoglobina em relação ao oxigênio determina se essa hemoglobina vai estar entregando, né, o oxigênio para o tecido ou, enfim, guardando, né, tendo maior ou menor dificuldade, né, de se dissociar desse oxigênio. E tudo isso tem implicações fisiológicas. A questão 70 deu pra gente essa ilustração aqui, essa figura, né, que é um ribossomo lendo aqui um RNA mensageiro, formando uma cadeia de aminoácidos, né. Eu vou mostrar algumas imagens aqui e com isso já resolvo a questão. Para começar, as extremidades de um RNA mensageiro vai ter aqui na extremidade 5' um cap, né, uma guanina aqui, que a gente chama de cap, 5' cap, e na 3' a gente vai ter a cauda poli-A. Estrutura do RNA transportador. Aqui a gente vai ter um anticódon, e aqui vai ser a extremidade 5' do RNA transportador. Isso aqui é interessante a pessoa, né? Eu mesmo, assim, é um assunto que eu tenho que me aprofundar mais. Tem bastante pegadinha que eles colocam às vezes em relação a isso aqui. E aqui com relação à ligação peptídica, quando um aminoácido se liga com outro, a extremidade, o lado, né, da amina, vai se ligar na carboxila do outro, né? Então vai ser uma ligação peptídica onde esse aminoácido que vai ser o primeiro da cadeia vai ficar com a amina exposta. E a carboxila dele vai receber a amina do outro. E sempre do lado de cá vai ficar uma carboxila exposta, né? E do lado de cá uma amina exposta. Vejam um exemplo aqui embaixo, né? Quem tá na ponta aqui é a amina, quem tá aqui é a carboxila. Então repara que aqui em E seria a extremidade amina desse aminoácido aqui, né? Dessa cadeia polipeptídica. E a letra A diz o seguinte, ali estaria a terminação carboxila, né? Então ela confundiu, né? Ela colocou aqui, ela inverteu, ela colocou como se aqui fosse a carboxila, mas na verdade é a amina, como eu mostrei ali na imagem. O resto tá tudo certinho. A questão 71 trouxe aqui um diagrama, né, com os ciclos de vida, né, haplobionte, aplonte, haplobionte, diplonte, alternância de gerações, né, diplobionte, né, que chamava assim, diplobionte. E com base nessa figura e as setinhas, né, a gente tinha que discernir quais seres vivos pertencem a cada um desses ciclos. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui. E aqui é a pessoa ter olho bom, né, pra seguir as setinhas e não se perder, porque tem muita informação aqui. Repara que a seta inteira, né, é a única que tem duas fases aqui de entidade multicelular. Então esse aqui é o ciclo de probionte, né, alternância de gerações. Vai ter a fase ali do esporófito, né, do gametófito, enfim, típica de plantas, certo? É aquele ciclo que a gente sabe que vai ter meiose espórica, né, e os esporos vão germinar, vão formar ali os gametófitos, né, que vão formar ali os gametas, que vão se fecundar, vão formar o esporófito. Por fim,
Essa seta aqui, que é um pouquinho maior, né, ela tem um pontilhado um pouquinho maior, repara que depois da fecundação surge aqui quem? O zigoto, não é isso? E olha aqui, o zigoto sofreu meiose, meiose zigótica. Interessante, né? Típica de fungos, né, algumas algas. Então, assim, aqui a gente colocaria a plombionte e a plonte. E esse outro aqui, repara que a meiose forma gametas, então meiose gamética, né? E aí a gente associa com quem? O nosso ciclo, né? Meiose gamética, a plobionte de plonte vai ter ali a fase haploide, que são os gametas, que vão se unir, formar um zigoto diploide, que vai formar uma entidade multicelular, né? Que é o organismo adulto, nós. Então a gente pode dizer que o ciclo A, alternância de gerações, samambaia, é o ciclo B, o aplobionte aplonte, alga verde, ok, faz sentido. E o ciclo C, o meiose gamética, né? O aplobionte de plonte, chimpanzé, que é bem parecido com a gente. Bom, 72 temos aqui 5 ou 4 moléculas, 1, 2, 3, 4. Temos aqui no W um aminoácido, que se eu tiver que chutar, eu vou chutar uma alanina. Temos aqui um fosfolipídio no Z. No X temos aqui um nucleotídeo, aqui uma base nitrogenada, né, o açúcar e o fosfato. Temos aqui a glicose, né, no Y. Pois bem, faz parte da composição da membrana plasmática, o fosfolipídio, Z. Atua como fonte primária de energia, a glicose, Y. E está presente na constituição enzimática um aminoácido, por exemplo, W. Então, ZYW letra B. A questão 73 é uma questão bem bonita, né? Traz aqui uma gota d'água como um ecossistema, né? A gota d'água sendo ali um meio abiótico, né? E todos os seres vivos que podem habitar dentro de uma gota d'água, né? Seres microscópicos, unicelulares, né? Paramecium, enfim. Protozoários, né? Algas, enfim. Tudo formando ali, então, um ecossistema, né? Enfim. E aí a gente fica imaginando, né? Quantas interações e quantas dinâmicas ecossistêmicas não podem acontecer numa gota d'água. A questão 74 é uma questão divertida. A hipótese é ABC para desenvolvimento ali das peças florais, né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Se você tem um gene A ativado, você produz, né, sépalas. Se você tem A e B, pétalas. Se você tem B e C, você vai produzir estames. E se você tem apenas C, os carpelos. Quer dizer, né, apenas o C responsável por carpelos. Nessa hipótese, qual seria então o efeito ali da inatividade do gene C, uma vez que ele participa ali diretamente de carpelos e de estames, não é isso? Você teria uma flor só com sépalas e pétalas. Vamos dar uma olhadinha nisso. Fisiologia vegetal de Thais Dagger, capítulo 24, controle do florescimento. Brevemente aqui a gente tem uma flor normal, selvagem, né, com sépalas, pétalas, estames e carpelos. Aqui, uma flor que sofreu, dessa mesma aqui, que sofreu uma mutação, a pétala. Ela não tem sépalas nem pétalas, só produziu ali os componentes reprodutivos, né? Aqui a gente tem uma que não tem o estame, só tem os carpelos, então ela é pistilata, né, a mutação. Tem sépala, pétala e tem os carpelos. E aqui a gente tem uma sem estame nem carpelo, só tem sépalas e pétalas, mais ou menos como aquela que a gente viu lá na prova, né? Sépala, pétala, sépala, pétala. E aqui está a hipótese ABC, né? 3 genes ali regulando a existência de 4 estruturas. Como? Quando você tem só A ativado, sépala. Quando você tem A e B, pétala. Quando você tem B e C, estame. Quando você tem apenas C, carpelo. E a expressão, né, a ativação desses genes especificamente em algumas partes vai levar ali à produção de uma dessas estruturas especificamente. E claro, a ausência de um desses genes pode levar ali, né, à não produção de determinada estrutura. Então aqui no tipo selvagem você tem os 3 ativos, né? Naquela que a gente viu lá na prova, sépala e pétala, você tem o C inativado, né? Apenas B e A atuando ali. Naquela que não tem sépala nem pétala, você tem aqui o A inativado. Aqui você não tem o B, né? Então você vai formar ali algumas estruturas apenas, sépalas e carpelos. 75 vai falar sobre marcadores moleculares, marcadores de microsatélite, enfim. Um tema super específico, tá? Não vou nem discutir muito isso aqui, não. Vou colocar leituras sobre isso aqui na descrição, porque é um tema super complexo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Mas basicamente ela vai perguntar o seguinte: com relação a essas porções cromossômicas, né, os marcadores moleculares, assinale a alternativa correta. Devido à sua natureza altamente repetitiva, porque são repetições, né, de DNA, de sequência ali, e da pequena extensão da unidade de repetição, apresentam elevado polimorfismo, e o polimorfismo aqui que é o ponto-chave, né? Porque só existem esses marcadores, né? Esses microsatélites, porque existe polimorfismo, existe variação, né? Variabilidade nessas regiões, que permitem, então, criação desses marcadores moleculares. Como eles são um tema complexo, né? Vai ter leituras aí na descrição para quem quiser se aprofundar. Questão 76 é uma questão cara de pau. Eles pegaram um texto da internet e, basicamente, assim, todas as alternativas aqui eram um parágrafo do texto copiado e colado. E no que estava incorreto, é um texto aqui sobre, enfim, javalis e morcegos, né? Vírus da raiva. A que estava incorreta seria aqui a letra D. O vírus da raiva é transmitido por meio da saliva de morcegos. Também reservatório, o vampiro, né? O morcego, também reservatório de outros vírus, como hantavirus, o vírus da hepatite B e o coronavírus. Basicamente o que eles fizeram, eles pegaram o parágrafo lá do texto e incluíram aqui hepatite B e tornaram, então, essa alternativa aqui incorreta. Tá aqui o texto original. Fica aí o convite para vocês clicarem no link e lerem. É interessante, assim, para perceber, né? Tá aqui, ó. O vírus da raiva
transmitido, né, blá blá blá. O vetor também, né, de hantavírus e coronavírus, repara que aqui eles colocaram hepatite B no meio, né? E aí a alternativa ficou incorreta. Achei muito cara de pau. Mas pra vocês perceberem assim, que um texto aleatório, né, de um site, de uma agência, né, científica, FAPESP, pode se tornar uma questão da OBB. Então, assim, consuma o máximo possível de leituras, né, desses sites aqui, e até mesmo de jornais, porque eles podem fazer esse tipo de coisa de novo. A questão 77 trouxe aqui um porífero, né, uma esponja, se lamentando porque não pode comer hambúrgueres. Enfim, ela come, né, material em suspensão na coluna d'água, ela filtra aquilo e faz a digestão intracelular, porque ela não tem aparelho digestivo completo, né? Então ela faz digestão intracelular através de vesículas digestivas, né? Ela digere aquele material intracelularmente, enquanto que outros grupos de animais têm uma versatilidade maior na obtenção de alimentos porque têm digestão extracelular. Nós temos um compartimento digestivo, né, nosso estômago, temos intestinos, enfim, que secretam, né, enzimas ali que ajudam a gente a quebrar moléculas complexas, como por exemplo o hambúrguer, e obter o máximo de aproveitamento energético calórico, né, desse alimento. A questão 78 vai falar sobre quinidários, um grupo super diverso, né, que compõe aí os corais, né, as anêmonas, as águas-vivas. Bom, sobre esse grupo, nós podemos dizer que os pólipos são normalmente césseis e as medusas de natação livre. Isso aqui está correto. Os pólipos representam o estágio larval e a medusa a fase adulta. Vai ter a larva, vai ter o pólipo, que é um tipo de adulto, certo? Uma fase séssil. E vai ter a medusa, que é outro tipo de adulto, que é a fase livre natante, né? Então, assim, larva é larva, pólipo é pólipo, medusa é medusa. 3. Na metagênese, os pólipos e as medusas se reproduzem de forma assexuada e sexuada, respectivamente. Sim, é princípio correto. Eu acho que a gente pode fazer essa generalização. 4. Apenas as medusas têm células urticantes, denominadas quinidócitos. Lembrando aqui que a gente tem, né, nesse grupo aqui de quinidários, a gente tem os corais, a gente tem as anêmonas, né, não só águas-vivas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, uma generalização muito bruta, né? Então, eu ficaria com letra C, apenas 1 e 3 corretas. 79 e 80. Nós temos aqui um embrião de anfíbio em estágio inicial ali de desenvolvimento, especificamente na fase da neurula, né? Porque aqui a gente já tem um tubo dorsal, um tubo nervoso, né? Informação ali. Temos aqui notocorda. Bom, a gente vai ter aqui no 1, a gente vai ter justamente o tubo nervoso, né? O sistema nervoso, que vai dar origem, né, ao sistema nervoso. Nós temos aqui no 4 a endoderme revestindo aqui o arquêntero, certo? Então o 8 é o arquêntero. E na 6 nós temos aqui a notocorda. Então letra B, certinho. Aqui mais coloridinho e explicadinho, né? O arquêntero, né? A cavidade revestida aqui pela endoderme. Temos aqui, né, o tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso. Temos aqui a notocorda aqui no meio. Ok. E como eu disse, ali é a fase de neurula. 81 aqui falou sobre enzimas de restrição, né? Que são ali um sistema de defesa de bactérias contra bacteriófagos, né? E que, enfim, os cientistas aproveitaram, né, na biotecnologia para fazer diversos procedimentos ali moleculares. Bom, com relação às clivagens dessas enzimas de restrição, nós podemos afirmar que podem ser cegas ou coesivas, né? E, enfim, as coesivas têm ali, né, a possibilidade de se parearem de novo por ligações de hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Tá aqui, ó, a clivagem coesiva, né, que vai deixar aqui pontas, né, que depois podem se unir de novo por ligações de hidrogênio, né? Enfim, uma ação de ligases aqui pode ligar de novo essas fitas, porque deixou aqui uma ponta, então, extremidades coesivas. E aqui a ponta cega é quando ela cliva assim, né, direto aqui, deixando, né, não deixando essas pontas que ficam aqui. Aqui, no caso, é o corte cego. Então, cego e coesivo. Aqui o 82 falou sobre cromossomos plumosos em sapos xenopos. Enfim, aqui esses cromossomos formam essas alças, né? E, enfim, tem aqui toda uma relação, toda uma explicação aqui. Quando os homólogos se emparelham na meiose, né? Ok, mas aí se os cientistas pegassem, por exemplo, e colocassem esses cromossomos aqui, incubados com uridina radioativa. O que é a uridina? É um nucleosídeo, né, ou nucleotídeo, que tem a uracila, né? Que vai estar onde? No RNA. Então, se eles vissem durante ali a radiomarcação, a autorradiografia, que brilhou aqui, né, por causa da radiação, significa que a uridina se ligou nessa parte aqui. E o que isso aqui poderia indicar? Que está acontecendo transcrição gênica nessa região da alça. Que dessas regiões de DNA está sendo extraído RNA, por isso a uracila estaria brilhando ali. 83. Depois da celulose, o composto X é a substância orgânica mais abundante das plantas. Trata-se de um composto fenólico formado por 3 álcoois, coniferil, cumaril e sinapil, que são sintetizados a partir de fenilalanina. Isso aqui é a famosa lignina. Então aqui brevemente, né, a partir da fenilalanina, aqui, né, vias biosintéticas de cumaril, sinapil e coniferil, e todos eles levando ali podendo, né, levar a formação de lignina, podendo ser precursores da lignina. A questão 84 deu pra gente aqui uma eletroforese. São 6 enzimas de restrição, né? Temos aqui 6 amostras, né? Isso aqui é a métrica. Bom, e ela vai pedir pra gente comparar ALU1 com BAN-H1, né? O que aconteceu aqui? Os fragmentos gerados por ALU1 são menores do que por BAN-H1.
Como é que a gente sabe isso? São menores do que o de BAN-H1. Porque na eletroforese, né, os fragmentos menores, de menor tamanho, migram mais no gel do que os maiores. Então, sabendo dessa relação, a gente sabe que os fragmentos de ALU1 são menores do que os de BAN-H1. E de fato, o gabarito letra B, fragmento formado pela ação de ALU1, é mais curto que o de BAN-H1. Achei estranho, né, o fragmento, né, porque tinham vários ali, então assim, os fragmentos, né, de uma maneira geral, eram menores do que o de BAN-H1, mas ok. Mas a ALU1 formou tantos fragmentos, será que ela não tem atividade de endonuclease aleatória? Na verdade não, ela tem um sítio de reconhecimento bem específico. E a melhor explicação sobre o porquê, assim, ela faz tantos fragmentos é porque o sítio de reconhecimento dela é bem pequeno, então, assim, existem muitas possibilidades de que ela encontre um local para clivagem num determinado plasmídio. Enquanto que BAN-H1, né, o sítio de reconhecimento dela é um pouco mais complexo, né? Isso poderia ser uma explicação. Vou tentar exemplificar aqui. Aqui, ó, a sequência de reconhecimento de ALU1 é essa aqui, são 4 nucleotídeos, né, AGCT, 3' TCGA, né? Ela encontrou isso aqui, ela cliva, aqui bem entre o G e o C, né? Enquanto que BAN-H1, olha só, é mais complexo e forma ligações, né, coesivas, enquanto que a clivagem da ALU1 é cega. Tudo isso aí interfere, né? Ela tem, então, maior probabilidade de formar ali, conseguir fazer, né, clivagens no plasmídio. Aqui o artigo original, né, de quando descobriram essa enzima de restrição, ALU1, a partir das bactérias Atrobacter luteus. Aqui eles elucidaram, né, a sequência de reconhecimento dela, bem curtinha, com clivagem cega. E aqui eles já comentam, olha só, em todos os casos, tem muitos sítios de clivagem por essa enzima, o que sugere que a sequência de reconhecimento dela é bem curta, né? E ele fez ali testes, né, dela com outras enzimas de restrição também, né? Interessante que quando ele compara a sequência de reconhecimento dela com o de IND3, ele viu que tinha algumas coincidências. Ela clivava em locais coincidentes, locais coincidentes com o IND3. E repara que a sequência de reconhecimento de IND3, ó, tem aqui um AGCT, que é a área de clivagem, né, de reconhecimento da ALU1. Então, assim, rola meio que mesmo rola uma coincidência aqui de áreas de clivagem entre essas duas enzimas de restrição. Mas a IND3 precisa de um A e de um T a mais para ter ali a sequência de reconhecimento dela. A questão da TT5 aqui tem tipos de enzimas e a pessoa teria que saber a classificação dessas enzimas, né? Pela atividade delas. Então, a 1, por exemplo, aqui a gente tem uma enzima, aparentemente um óxido redutase, né? Tem aqui atividade de oxidação ou de redução, dependendo de como você olha. Aqui a gente tem uma hidrolase, né? Aqui a gente tem uma isomerase. Aqui a gente teria uma liase e aqui uma ligase. Aí a pessoa teria que estudar, né, os tipos de enzima para saber, né? Então aqui seria a letra A. Ó, pegar uma tabelinha desse tipo aqui, por exemplo, óxido redutase, tá vendo? E dizendo ali a função dela, né? Alguns exemplos: transferase, hidrolase, liases. Pegar uma tabelinha desse tipo aqui e estudar isso. Questão de TTCs, eles deram pra gente aqui uma fita de DNA, né? Com os sentidos ali 5 linha, 3 linha, etc. E deram pra gente aqui um primer, né? 5 linha, GUU, CC, 3 linha. E como é que a gente conseguiria então ligar esse primer? Em quais pontos aqui dessa fita a gente conseguiria ligar ele? Para ligar o primer, a gente tem que pegar ele e ligar na extremidade 3 linha. Então, pontos de ligação para ele: B e C, certo? Bem aqui na extremidade 3 linha de cada fita. Letra D, B e C. Questão 87, proposições sobre mimetismo e camuflagem. Resumidamente falando aqui, a única errada aqui seria a 2. Por quê? Ela fala camuflagem aposemática ou aparência, a aparência ou comportamento de animal que faz confundir-se com o graveto. Isso aqui ela confundiu tudo, né? O aposematismo é uma coloração de advertência, onde um animal, pela coloração do corpo dele, ele sinaliza que ele é perigoso. Por exemplo, a cor da cobra coral, né? É uma sinalização de perigo, aposematismo. Camuflagem é outra coisa. Camuflagem é você se sumir no ambiente, né? Por exemplo, um bicho-pau que finge que é um graveto, né? Um grilo ou um gafanhoto que finge que é uma folha. A 1 faz aqui uma definição adequada, né, do mimetismo milleriano e batesiano. E a 3 fala aqui de uma relação aqui de mimetismo onde existe aqui um feromônio, né? No caso ali uma molécula química, né? Servindo ali de um tipo de mimetismo, que é um caso bem curioso, interessante. Então aqui apenas a 1 e a 3 estariam corretas. 88. Ao examinar o crânio de um pequeno mamífero, você observou que não há caninos, e os pré-molares e molares são planos, típico de herbívoro, né? Animal herbívoro que come biomassa vegetal, né? Se alimenta de biomassa vegetal. Você esperaria que esse animal possuísse um intestino grosso, longo, que vai ajudar ele, né, a fazer ali a digestão, né, com a ajuda de micro-organismos, né? Toda aquela microbiota ali que vai ajudar a digerir a celulose. O herbívoro, então, vai ter um intestino grosso mais longo que vai ajudar ele a fazer essa digestão da biomassa vegetal. A questão 89 era para ser uma questão simples, né, sobre câmaras do coração e relação de sangue venoso, sangue arterial, as veias, né, veias cavas, as artérias pulmonares, artérias aorta, né, veias pulmonares.
Mas a pessoa que fez a questão, enfim, cometeu várias confusões aqui. Essa questão foi anulada. Repara que a letra A, por exemplo, ela coloca. Você tem que saber o seguinte: quais deles são arterial e quais são venoso. O arterial que tem oxigênio, venoso que é pobre em oxigênio, né? Repara que a letra A coloca o 7 tanto como arterial como venoso. Quem é 7? São as veias pulmonares que levam sangue enriquecido em oxigênio, né, do pulmão pro coração. Então, assim, não dá pra ser os dois, não dá pra ser arterial e venoso ao mesmo tempo. E acho que não tem elementos repetidos, né, como por exemplo a letra D, você simplesmente não consegue dizer que, né, esse lado aqui do coração que é venoso, né, ele tá dizendo aqui que seria arterial, né, o átrio direito, o ventrículo direito. Enfim, foi uma questão confusa, né, foi muito mal feita e por isso foi anulada. E a questão 90 sobre formigas, né, sinalização realizada pelas formigas se faz através de feromônios, sinalização química para atrair animais da mesma espécie, né, da sociedade, no caso, outras formigas do mesmo formigueiro. Questão 91 traz aí o tema do jet lag, que é o seguinte: quando você viaja, né, pelo mundo, atravessando muitas zonas, muitos fusos horários, né, você vai ter ali uma descompensação, né, do seu ciclo, do seu ritmo circadiano, né, que é produzido ali pela melatonina, né, a pineal e tudo mais. Você tem uma desregulação disso e você sente ali, né, alguns efeitos, né, por exemplo, insônia, né, ou muito cansaço, enfim. Com relação a esse assunto, seria incorreto dizer que, repara que a letra E fala que a melatonina produzida pela manhã ela avança, né, o ritmo circadiano, enquanto que a melatonina produzida à noite atrasa. Não existe melatonina produzida pela manhã, né? Só à noite. Então isso aqui estaria errado. Outra coisa interessante, a letra B, geralmente para uma mesma distância, voar do oeste para o leste causa pior jet lag do que voar na direção oposta, e por incrível que pareça isso aqui está correto. Eu vou até colocar link para um texto na descrição que explica exatamente como é que acontece isso aqui e como evitar esse tipo de coisa. Aqui, como viajar o mundo sem jet lag, né? Tem um tópico aqui que ele fala, especificamente, a duração do jet lag e por que tem mais jet lag depois de viajar para o leste, né? Então, assim, o fenômeno realmente é real. Ele vai dar uma explicada aqui. E, enfim. 92 é uma questão de farmacologia bem específica, uma coisa bem densa. Qual das alternativas a seguir descreve melhor a interação de um medicamento que interfere diretamente com uma via de transdução de sinal? Bom, esse fármaco vai entrar na célula-alvo e inibir uma enzima que normalmente sintetiza um mensageiro secundário. Então, assim, uma coisa bem específica mesmo. A letra E traz aqui o bloqueio de um receptor de membrana e eu até achei interessante, mas ela fala mantendo a via de transdução. Se manteve, se não teve nenhuma variação, né, nenhuma alteração, então qual foi o efeito desse fármaco? Nenhum, né? Então, assim, se ela falasse assim, alterando a via de transdução, eu até levaria ela um pouco mais a sério, mas enfim. A questão 93 é uma questão sobre mapeamento gênico, né, ligação gênica. Se deixar, eu perco muito tempo nela, então vou tentar ser bem objetivo. Basicamente, assim, Morgan fez aqui alguns cruzamentos. Aqui a gente tem dois genes, gene W e gene E. O gene W determina a cor dos olhos e o gene E, cor do corpo. W mais, olhos vermelhos, né? O W sem o mais, olhos brancos. Corpo amarelo é o E com o mais vai ser corpo silvestre, que a gente pode pensar aqui, sei lá, cor cinza, não sei. Depois desse cruzamento na F1, as fêmeas eram fenotipicamente como seus pais, interessante, né? E os machos como suas mães. Então a gente pode pensar que numa herança parecida com a nossa, né, de X e Y, uma herança sexual, né, com cromossomos X e Y, a gente conseguiria explicar isso aqui por uma herança típica de cromossomo X. E X dominante, porque as fêmeas que receberam um X do pai e um X da mãe, o X do pai que é dominante, né, que é o W+, porque o macho ele era homozigoto dominante, né? A gente percebeu aqui pelo texto. E, enfim, a fêmea era homozigoto recessiva, um cruzamento teste, né? E os machos acabaram tendo ali a característica recessiva porque receberam um X da mãe. E o do pai receberam um Y. Eu tô falando aqui desse negócio de XY, mas a herança sexual em drosófila é muito mais complexa do que isso, tá? Isso aqui é uma super simplificação. Pra ter uma ideia, se você vai ser macho ou fêmea em drosófila, tá, tem relação ali com a proporção de cromossomos X que você tem em relação ao número de autossomos. Então, se essa razão, por exemplo, é de 1, você vai ser uma fêmea. Se for uma razão de meio, 0,5, né, você vai ser macho. Por exemplo, se você tem apenas um X, né, não importa aqui o Y, porque o Y apenas vai ter função ali de produção de esperma no macho. Por incrível que pareça, você vai ser macho ou fêmea, dependendo da proporção de X em relação ao número de autossomos. E aí pode ter meta-female, né, fêmea normal, intersexo, né, uma proporção de 0,66, 2x para cada 3 sets de autossomo. Falei, super complicado. Bom, com os dados que ele deu aqui na tabela, considerando que esses genes estão ligados no cromossomo X, né, eles estão no cromossomo X a 1,37 unidades de mapa, vamos ver como é que se calcula isso. Bom, então aqui é aquele momento que eu convido você a pausar o vídeo e ficar olhando para isso aqui durante muito tempo até fazer sentido, porque eu fiz tudo muito bem explicadinho, coloridinho, com as mesmas cores para ficar tudo bem explicadinho. Pausa o vídeo, dá uma olhada. Ó, os fenótipos mais frequentes são os parentais.
Os menos frequentes são os recombinantes, né? São as combinações ali de genes que não estão né? Que foram fruto ali, combinações, né? Frutos de recombinação. São esses aqui, esses menos frequentes. Então a gente consegue fazer todos esses cálculos, né? Por exemplo, 543 machos mais 474 fêmeas, né? Pra gente saber a proporção, a frequência de WE, né? Olho branco, corpo amarelo. Divide pelo total da população, que é um N de 2.105 indivíduos, deu 48%. A gente faz a mesma coisa pro outro. Só que pra gente saber a distância do gene, a gente tem que calcular, fazer o somatório dos recombinantes. Quem são os recombinantes? Esses aqui, né? Olho branco, corpo cinza, silvestre, né? Olho vermelho, corpo amarelo. A gente faz 6 mais 11, né? 7 mais 5. Essas aqui são as frequências fenotípicas. A gente divide pelo total da população. Olho branco, corpo silvestre, 0,8% da população. Olho vermelho, corpo amarelo, 0,57%. A gente soma isso aqui, 0,8 mais 0,57 dá 1,37 unidades de mapa. Essa é a nossa distância aproximada desses genes no cromossomo com base nos eventos, na frequência de recombinantes na população. Uma fórmula genérica que você pode usar é 100 vezes somatório das frequências de recombinantes, né, dividido pelo N da população. Questões 94 e 96 tem aqui um textinho longo, um teminha chato dos microRNAs, né, que são utilizados ali em estudos, né, com células cancerígenas, para, enfim, detectar ali células, né, propensas ali a tumores, né. E vamos tentar entender primeiro como é que funciona esse microRNA, qual é a função dele, para depois as questões ficarem menos nebulosas. Seguinte, você tem o seu DNA, a partir do seu DNA, você cria RNAs mensageiros, né? Isso que vão ser traduzidos em proteínas. Um microRNA é uma sequência que pode ser feita em laboratório mesmo, que vai se parear especificamente com esse RNA mensageiro e vai impedir que ele seja transformado em proteína. Então, repara aqui que o microRNA impede que o RNA mensageiro de determinada proteína, de determinado gene, né, vire proteína. Fica com isso aqui na cabeça. Se você quer impedir que esse gene faça muita proteína, você tem que ter muito desse microRNA. Se você tem pouco desse microRNA, vai ter muito dessa proteína. Bom, o texto fala ali sobre células tronco embrionárias, né? Características de células tronco embrionárias. Alta taxa de autorrenovação, ok. Capacidade de diferenciação em células somáticas, certamente, né? E totipotência, tudo podem. E para 95 aqui agora, lembrem da imagem que eu mostrei, né? Dado que o microRNA se liga ao RNA mensageiro, qual é a etapa da síntese proteica que é interrompida? A tradução catalisada pelos ribossomos. E a 96, olha só, uma pesquisadora viu ali que tinha uma célula, uma linhagem celular, né, com uma proteína super expressada. Isso aqui pode indicar baixa concentração de determinado microRNA, certo? Em células embrionárias e ela assume, né, que essa proteína pode então conferir a essas células características de tumor. Ela cria a hipótese de que tem algum microRNA desregulado favorecendo a expressão de altos níveis de proteína. Aqui a gente pensa no microRNA abaixo da concentração, né, da quantidade adequada. Portanto, ela está procurando um microRNA, na letra D, que está abaixo do nível normal, por isso que está tendo superexpressão de proteína, né? E checa se há a possibilidade desse microRNA com a tal da proteína que está dando problema ali, né? Então, assim, ela poderia solucionar esse quebra-cabeça a partir dessa hipótese dela. A questão 97 deu pra gente aqui uma matriz com 5 espécies e digamos assim, a distância, né, genética entre essas espécies com base em diferenças de nucleotídeos. Quanto menor o número aqui na matriz, mais próximas elas são geneticamente, quanto maior o número, mais distantes elas são geneticamente. Então repara que o 1 é super próximo da 2, né? A espécie é 1 super próxima da 2 e super distante da 5. Mas repara que a 1 é mais próxima de 4 do que de 3, porque 18 é menor do que 19, certo? Essa que é a ideia dessa matriz. E com base nisso a gente tem que montar então uma árvore de parentesco entre essas espécies, com base aí nessa única característica que a gente tem aqui, nessa informação, de similaridade ou diferenças entre nucleotídeos. A técnica que eu usei foi a seguinte: eu primeiro vi quem é próximo de quem. Então, 1 é mais próximo de 2 do que de todo o resto. 2 é mais próximo de 1 do que de todo o resto. 3 é mais próximo de 4 do que de todo o resto. E 4 é mais próximo de 3 do que de todo o resto. E 5 ficou meio que de fora, né? Ele é longe de todo mundo, mas ele é mais próximo de 2 do que de todo mundo. Só que 5 acabou ficando aqui um grupo externo, né? 2 e 1 formaram um grupinho, né? A gente pode até dizer assim, um grupinho monofilético, não sei se dá pra dizer isso. E 3 e 4, outro grupinho, super próximos geneticamente. 5, um grupo aqui mais afastado. 2 e 1, 3, 4, outro grupinho. A minha árvore ficou assim. E ficou bem parecida com a árvore 3 aqui, né? Grupinho 3, 4, grupinho 2, 1 e o 5 aqui como um grupo externo. Então é isso mesmo, 3, letra C. Questão 98, uma questão super complicadinha, anatomia e fisiologia do olho, né, sistema visual, a pessoa tem que estar com isso bem afiado. Ela fez aqui algumas afirmações sobre o sistema visual, né, sobre o olho especificamente. Vou logo adiantando que a 1 e a 2 estão erradas, vamos ver por quê. A 1 diz que o humor vítreo
tem aqui uma série de coisas sobre ele, né? Ele diz assim, ó, é produzido incessantemente. O humor vítreo não é produzido incessantemente, né? O humor aquoso, sim. Agora o humor vítreo, não. Então, assim, a gente tem aqui pelo menos um elemento errado. Deve ter mais coisa, né? Mas, enfim, vamos ser mais objetivos aqui. A 2 coloca aqui, a córnea tem um papel ali de fino ajuste de foco. Enfim, problemas na córnea podem levar a presbiopia. A presbiopia é um problema relacionado mais ao cristalino do que à córnea. Então, assim, sabe, sempre tem um detalhezinho. A 3 fala sobre pupila, tá correta. A 4 falou aqui sobre fóvea, também está correta. Para estudo, recomendo o Gitton Hall, unidade 10, capítulos 49, 50 e 51, todos eles sobre olho. Olho 1, óptica da visão, né? Olho 2, função receptora e neural da retina, capítulo 51. Olho 3, neutrofisiologia central da visão. Todos esses capítulos aqui super importantes. Por exemplo, ó, presbiopia, perda da acomodação pelo cristalino. Né? Lá eles colocaram a córnea. Ó, vai ter uma seção aqui sobre o sistema de líquidos do olho, né? O humor aquoso e o humor vítreo. Ó, o humor aquoso é um líquido com fluxo livre, o humor vítreo é uma massa gelatinosa, o humor aquoso está continuamente sendo formado, né? Lá pelas células epiteliares, né? Epiteliais. Aqui, a acuidade visual, né? Vai falar aqui sobre o diâmetro dos cones na fóvea da retina, né? A área ali onde a visão é mais altamente desenvolvida, mais nítida. Enfim, tem tudo aqui. Questão 99 é uma questão sobre evolução e equilíbrio pontuado. Para resolver essa questão aqui, eu vou contar uma historinha antes. Pois bem, nós temos aqui uma população de caracóis, né, marinhos, concha pequena, né? O registro fóssil até aqui, apenas conchas de tamanho pequeno, né? Temos aqui um período de estase, todos eles estão habitando o mesmo ambiente, né? É uma espécie, é uma população. Ok, eventualmente rola aqui um evento de isolamento, uma barreira geográfica surge, o nível do mar cai, surge essa barreira dividindo em duas subpopulações, uma população maior, uma população menor. Essa população menor está mais exposta ao que? A deriva genética, que é mais forte em populações menores. Então ela vai começar a variar, né, de forma diferente dessa aqui, né? Então, assim, forças evolutivas vão atuar, né? O que vai acontecer aqui? Vai surgir conchas maiores, naquela população lá que está mais exposta à deriva. Agora nós temos aqui duas subpopulações que você já classificaria como espécies distintas, né? Você olharia para esse caracol aqui e para esse aqui, você diria, são espécies diferentes. Talvez já nem haja mais fluxo gênico entre elas, né? Então, assim, você já poderia, de acordo com o conceito biológico de espécies de Ernest Mayr, você poderia dizer, inclusive, que são realmente espécies diferentes. Tá, o que vai acontecer agora? O nível do mar sobe de novo e essas duas subpopulações começam então a coexistir num ambiente que agora é comum novamente. Por competição, essa espécie de concha maior, por algum motivo, vai superar essa de concha menor e vai dominar o ambiente. E repara o que vai acontecer agora. Elas agora dominam o ambiente, só existe caracol de concha grande, né? O registro fóssil vai começar a indicar isso aqui. Um pesquisador, né, um paleontólogo daqui a milhões de anos vai chegar aqui, vai começar a ver só conchinha grande, né? Aqui abaixo, conchas pequenas, abruptamente, conchas grandes aparecendo no registro geológico. A gente sabe o que aconteceu, né? Teve ali a separação, né? Enfim, teve a especiação, mas o paleontólogo que vai estar milhões de anos no futuro não vai ter visto esse processo, ele vai apenas ver no registro geológico que teve uma mudança abrupta de conchas pequenas para conchas grandes. E para ele o que vai aparecer é isso aqui, ó, um período de estase, né, onde nada aconteceu, onde nada mudou. Um período que breve e confuso, onde muitas coisas provavelmente aconteceram, e após seguido de um período de novo de estase, né, onde nada de novo acontece, nem muda. Mas o que aconteceu aqui? Conchas pequenas de repente viraram conchas grandes. Essa aqui é a informação que o paleontólogo tem, né? E enfim, isso aqui é o equilíbrio pontuado. Portanto, esse registro, que está aqui na imagem da historinha que eu acabei de contar para vocês, sugere que, aqui na letra D, né? Tá toda a historinha que eu acabei de contar tá aqui. População inicial, separação geográfica, né? Isolamento reprodutivo, a competição, certo? E para quem gosta do tema e quer saber mais sobre esse tema aqui, tem que estudar ali a discussão que existe, né, entre os gradualistas e os defensores do equilíbrio pontuado. No estado que nós estamos hoje, você não precisa escolher um lado para ficar. Os dois estão corretos, os dois têm uma razão, certo? Você tem apenas que conhecer as duas vertentes, né? Em algum momento houve uma discussão acalorada entre esses dois grupos, né? Dos gradualistas e do pessoal do equilíbrio pontuado. Mas hoje em dia não é mais como se fosse futebol, Flamengo e Vasco. Você não precisa escolher um e abraçar. Você tem que entender que os dois têm ali uma razão de ser, certo? E tem ali uma... Estão certos em algum ponto. Porque o paleontólogo que chega lá milhões de anos depois, ele não vê as formas intermediárias que talvez tenham existido entre os caramujos, né, entre os caracóis ali. Ele apenas vê o resultado final ali, né, de repente começaram a aparecer conchas maiores, certo? Então, assim, se teve algum gradualismo, sumiu no registro fóssil, que é muito incompleto, né? Então, assim, fiquem bem atentos a isso, é uma discussão super legal. A questão 100 é uma questão, né, que tem aqui alternativas longas, eu vou tentar também ser bem objetivo aqui.
Vai falar sobre variabilidade genética, né? Como que a intervenção humana pode diminuir variabilidade genética em populações. Foram feitas algumas afirmações, e a 2 e a 3 vão estar incorretas. Vamos ver por quê. A 2 diz o seguinte: ela vai dizer aqui o seguinte, ó, devemos esperar que quanto menor a população, menor será o efeito da deriva. Muito pelo contrário, populações pequenas têm mais efeitos de deriva, então isso aqui está incorreto. E a 3 vai dizer aqui que o efeito fundador e o efeito gargalo são mecanismos distintos da deriva, eles são fenômenos da deriva, né, não são distintos da deriva. Em ambos, a taxa de mutação diminui abruptamente e os indivíduos mais adaptados. O que eles fizeram aqui foi pegar efeito fundador e efeito gargalo e colocar como se eles fossem seleção natural, né? Dissociando eles da deriva genética. Efeito fundador e efeito gargalo são fenômenos de deriva genética, são acasos, são aleatórios, não tem nada a ver com seleção natural. E como eu disse, as outras estavam corretas, aqui seria correto 1, 4 e 5. Recomendação para estudo, o livro Evolução de Mark Ridley, que a gente usou em provas anteriores aí. Honestamente, leiam todos os capítulos, mas assim, especificamente sobre deriva genética, né? Leiam aqui o capítulo 6, eventos aleatórios na genética de populações, 7, seleção natural e deriva genética na evolução molecular. Eu acho que esses dois capítulos são bem importantes, capítulos 6 e 7. E sobre a questão lá do equilíbrio pontuado, você vem aqui para a parte 5, macroevolução. Acho que esse capítulo 21, taxas de evolução, tá bem dentro daquilo lá. Eu acho que aqui vai ter respostas para aquela questão do equilíbrio pontuado, né, gradualismo fenético, enfim. Aqui, capítulo 21, taxas de evolução. Nesse tópico aqui ele começa a falar sobre equilíbrio pontuado, a teoria do equilíbrio pontuado utiliza a teoria da especiação alopátrica, como a gente viu lá, né, barreira geográfica surgindo, para prever um padrão de mudança no documento do registro fóssil, tudo dentro daquilo lá que eu expliquei ali. E ele entra na dialética entre gradualismo e equilíbrio pontuado, esse quadrinho aqui é bem importante, né, 2 significados para gradualismo, que é bom a pessoa ter, né, isso aqui no repertório, entender, né, que o termo gradualismo pode ter ali algumas ambiguidades, é interessante a pessoa ler, né, esse tipo de conteúdo aqui. Ok, aqui, ó, evidências para equilíbrio pontuado e gradualismo filético. Como eu falei, né, você não precisa pegar um e abraçar. Os dois estão corretos até determinado ponto, né, dentro de determinada perspectiva. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo, então, veremos a primeira fase da 14ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá!